sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular é o sistema formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, que são os vasos que vão nutrir esse espaço, né? Que são os vasos que vão nutrir este coração e toda a estrutura do nosso organismo. O coração bombeia sangue para o corpo, né, e para todos, irrigando todos esses vasos, e estes vasos sanguíneos levam o sangue para todo o restante da estrutura. Então, a gente pode dizer que o sistema cardiovascular é responsável pela circulação do sangue e vai transportando os nutrientes e o oxigênio que o nosso corpo precisa para poder sobreviver, né? Para poder ficar de pé e ser sustentado com esse oxigênio, com esses nutrientes. Então, as funções do sistema cardiovascular, elas vão incluir o oxigênio e os nutrientes que circulam e são levados para todas as partes do nosso corpo, o transporte de produtos residuais, ou seja, tudo aquilo que também não presta, tudo aquilo que já foi eliminado do nosso organismo, ele vai para o sistema cardiovascular. Né? Então, o sistema cardiovascular se encarrega de eliminar as impurezas. Entra em questão a história da troca do gás carbônico e do oxigênio. Ele permite a atuação dos hormônios também, né? Então, existem os hormônios que são liberados na corrente sanguínea e são encaminhados pelo sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular também é responsável por isso. Ele possui algumas células especializadas, né? Então, algumas células na defesa do organismo, né? Com relação a isso. Então, os leucócitos, por exemplo, que são as células de defesa do nosso corpo, elas são reguladas pelo sistema sanguíneo, né? Então, na verdade, ele é dissolvido, ele é colocado na corrente sanguínea, a corrente sanguínea faz esse transporte com essas células de defesa, né, que são os leucócitos. Entrando um pouco no coração propriamente dito, que é o órgão, na verdade, né, ele é um órgão muscular oco, então o coração sempre é músculo. Eu tenho que pensar, se ele é músculo, eu vou ter uma parte oca, que é a parte onde vai ser preenchida de sangue, e a estrutura toda ao redor, que é o coração. Então, ele é uma bomba, né? O coração funciona como uma bomba contrátil propulsor, ou seja, vai impulsionando o sangue constantemente. É uma musculatura involuntária, né? Então, ele tem o formato meio que de cone, assim, meio que de uma mão fechada, na verdade, né? Esse é um formato cônico do órgão coração. Uma imagem anatômica aí. Este é o coração, onde ele vai ter uma parte mais de baixo, um pouco mais afunilada, um pouco mais num cone, e a parte superior, que é a parte onde tem os vasos, ela é um pouquinho maior. Então, o coração está localizado numa estrutura, numa região que a gente conhece como mediastino. Então, a região do centro do peito é chamada de mediastino. Anatomicamente, este coração ele está na caixa torácica, né, na cavidade torácica, posterior ao osso externo, ou seja, o externo fica na frente do coração. Então, tem o externo, depois do externo tem o coração, e depois do coração tem a traqueia, ou seja, ele está entre a traqueia, né, a traqueia é as costas do coração, e o externo, que é a frente. Né? Então, ele se encarrega nessa estrutura. No meio, atrás do externo, na frente da traqueia e sobre o coração. Né? Então, ele está repousando sobre o diafragma, desculpe. Então, o coração está repousando sobre o diafragma. Então, numa estrutura anatômica, a gente tem assim, o externo na frente, a estrutura do coração embaixo, atrás, o diafragma embaixo, e a traqueia aqui na região das costas, né? Na região posterior. No centro do peito, esse coração ele é levemente lateralizado para a esquerda. Então, é errado a gente dizer que o coração ele é do lado esquerdo do peito. Na verdade, ele é no centro, levemente lateralizado para a esquerda. Ele tem uma estrutura onde a ponta dele se volta para a esquerda, mas ele não é um coração no meio, do lado esquerdo. Ele é um coração centralizado, levemente lateralizado para a esquerda. Então, anatomicamente, o coração ele fica numa estrutura assim, né, onde a ponta dele ali está voltada para a esquerda. Né? Naturalmente, ele está, de fato, no centro do tórax.
E ele está localizado entre os pulmões. Por estar localizado entre os pulmões, o coração, ele tem, o pulmão da esquerda ele é um pouquinho menor. Por que o pulmão da esquerda é um pouco menor? Porque o coração, já que ele está levemente inclinado para a esquerda, então faz com que o pulmão da esquerda fique um pouquinho menor, porque é bem o espaço onde encaixa essa estrutura do coração. Né? Então, o coração encaixa no pulmão esquerdo e ele fica exatamente naquela posição. Então, como na imagem aqui, o pulmão da direita e o pulmão da esquerda. Então, obviamente, o pulmão da esquerda é um pouquinho menor, porque é o espaço que sobra onde o coração encaixa totalmente. Dentro dos vasos importantes do coração estão esses aqui. Então, essa imagem é muito importante para a gente conseguir entender como que funciona o coração. Né? Então, a gente tem no coração a veia cava, que é a veia importante dessa estrutura, a veia importante do coração. Né? A gente tem a veia cava superior e a veia cava inferior. A artéria aorta, a artéria pulmonar e as veias pulmonares. A veia cava, que é essa estrutura em azul, que tem superior e inferior, é a estrutura que chega o sangue até o coração. Então, o coração chega por essas estruturas. A veia cava, essas duas aí, onde a gente tem superior e inferior, na verdade é a mesma, que só se une. Né? A gente tem a artéria aorta, que é a artéria que está relacionada a isso, né? A artéria que está nessa estrutura. A gente tem a artéria pulmonar e as veias pulmonares. A artéria pulmonar é aquela estrutura que vai levar o sangue do ventrículo direito para o coração. Então, vai para a artéria pulmonar. A veia pulmonar vai trazer o sangue do pulmão para o coração. Então, entra pelo átrio esquerdo, né, através da veia pulmonar. E a artéria aorta é a artéria que leva o sangue do coração para o corpo todo. Essa é a estrutura anatômica, né, desses vasos do coração. O coração ele é formado internamente por 3 camadas. Então, o coração é um órgão muscular e nós possuímos 3 camadas no coração. Numa ordem da mais externa para a mais interna, nós temos o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Então, o epicárdio é a parte mais da periferia, né? O epi ali vem da parte periférica, ou seja, de algo que está mais fora. Miocárdio vem de meio, né? Mio é músculo. E neste caso aqui está relacionado a meio. Então, nós temos o meio do coração, que é a maior parte do coração, é chamada de miocárdio. E depois nós temos o endocárdio, que é a estrutura de dentro. Tudo que é endo é dentro. Então, a gente tem o endocárdio como maior, como a parte de dentro do coração. O maior dos 3 músculos, o mais importante, é sem dúvidas o miocárdio. Uma necrose do miocárdio vai gerar o que se conhece como infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Então, uma imagem que demonstra aqui para vocês, miocárdio a maior estrutura, endocárdio a parte de dentro e miocárdio a parte de fora. O infarto agudo do miocárdio é essa estrutura aqui, onde uma das partes, né, uma das regiões aqui do coração, ela é necrosada devido à falta de oxigênio, de circulação que passa nessas estruturas. Para vocês entenderem um pouquinho o funcionamento do coração, nós possuímos 4 cavidades. Então, já que ele é um órgão oco, por dentro do coração a gente tem 4 estruturas. A gente tem 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são os superiores e os ventrículos são as cavidades inferiores. Então, a gente tem átrio direito e átrio esquerdo, obviamente correspondendo ao lado, e ambos estão na superfície superior. E nós temos 2 ventrículos, direito e esquerdo também, estão relacionados ao lado direito e esquerdo do corpo, e eles estão mais na parte inferior. Então, a gente tem átrio em cima e ventrículo embaixo. Direito, átrio e ventrículo direito, átrio e ventrículo esquerdo. E cada uma dessas estruturas
o sangue é bombeado, então o sangue passa em todas essas quatro cavidades, todas essas quatro estruturas. Então, os dois átrios e os dois ventrículos, eles possuem umas portas, eles possuem umas válvulas, que são a conexão de um lugar para o outro. Então, são as portas que dão passagem para esse sangue. Essas portas que dão passagem para o sangue, a gente conhece como válvulas. Então, válvula é a estrutura que dá essa passagem, né? Na verdade, é essa porta que acaba circulando, passando o sangue do coração. Válvulas cardíacas que a gente fala, então. Então, essas válvulas são as chamadas portas, são essas válvulas cardíacas. Então, são essas quatro estruturas aqui, que elas estão, né, mais brancas aqui, logo que mostra a seta nesta figura do coração, então são as válvulas. Então, nós temos a válvula AVD, que é do átrio ventrículo direito, temos a válvula AVE, que é do átrio ventrículo esquerdo, e temos mais as duas válvulas, que são as relacionadas à artéria pulmonar e à artéria aórtica, que é a válvula pulmonar e válvula aórtica. Então, essa é uma figura muito importante para a gente saber que nós temos as quatro válvulas. Então, nós temos a válvula atrioventricular direita, que se chama tricúspide, ou seja, tricúspide porque tem 3 aberturas, a título de curiosidade. Ela vai de onde para onde? Ela leva o sangue do ventrículo direito, do átrio direito, desculpa, para o ventrículo direito, ou seja, o sangue chega no coração e aí depois já vai do átrio para o ventrículo. Então, desce na primeira estrutura do primeiro lado direito e recebe esse nome AVD, átrio ventrículo direito. Depois ela vai para o átrio ventrículo esquerdo, que é quando já está chegando no coração através do pulmão. Então, veio do pulmão para o coração. Aí nós temos a outra válvula que se chama bicúspide, bi porque é 2, né? Então tem 2 aberturas, 2 cúspides, ou mitral, que é o outro nome que é dado. E as válvulas que estão nas artérias aórtica e pulmonar é as que vão levar o sangue para o pulmão ou para o coração. Então, a válvula pulmonar leva o sangue para lá do pulmão. E a válvula aórtica leva o sangue para o corpo, na válvula aórtica da artéria aórtica e válvula pulmonar da artéria pulmonar. Então, essas são as 4 válvulas existentes e muito importantes. Então, válvula serve para quê? A válvula atrioventricular, o nome já diz, atrioventricular. Então, está passando o sangue do átrio para o ventrículo. Então, esses cúspides são as aberturas, e válvula atrioventricular leva sangue de átrio a sangue de ventrículo. A do lado direito, que é a AVD, atrioventricular direito, ela se chama válvula tricúspide. Então, tem 3 aberturas, se chama tricúspide. As 3 aberturas assim, então são chamadas válvulas tricúspides por causa disso. Elas batendo, elas possuem essa, contraindo e relaxando, elas possuem esse movimento. E a válvula bicúspide é a atrioventricular esquerda. Então, ou mitral ou bicúspide, ela possui 2 aberturas, por isso bi, ou também é chamado de mitral, é a válvula do lado esquerdo. Então, se troca muito, às vezes, a válvula mitral. Assim, pode ter muito problema em válvula mitral, por exemplo. Dá para trocar as outras estruturas, dá para trocar a atrioventricular direita, mas é muito comum correção de válvula mitral. Então, possui uma abertura, na verdade, no centro, né, dividindo apenas em 2 lados. Por isso, 2 cúspides, né, 2 aberturas. E as válvulas semilunares são aquelas que estão relacionadas às válvulas que vão fazer a passagem do sangue para os vasos importantes, que é a artéria pulmonar e a artéria aórtica. Então, vai permitir o acesso do sangue do ventrículo, que é do ventrículo que sobe. Do ventrículo direito sobe para a artéria pulmonar e do ventrículo esquerdo sobe para a artéria aórtica. Então, está relacionado a isso.
Ou seja, do ventrículo direito para o tronco pulmonar, válvula pulmonar. Do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, válvula aórtica. Então, essas são as duas estruturas, as duas válvulas pulmonares, válvula pulmonar e válvula aórtica, chamadas então de válvulas semilunares. Então, o caminho que o sangue percorre, na verdade, vai passar em todas essas estruturas para poder chegar ao coração e, consequentemente, depois chegar ao pulmão e seguir fazendo este ciclo. Então, a gente tem válvula tricúspide de 3 aberturas. E aí, o que pode acontecer em muitas situações são as estenoses, né? São os problemas de fechamento da válvula, que faz com que ela fique meio torta. Então, acaba sendo um pouco agressivo. O sangue não passa na sua totalidade. Na verdade, o oxigênio acaba ficando meio exposto. E essa má comunicação pode gerar algumas patologias, como é o caso do sopro, por exemplo, do sopro cardíaco. Esse mau funcionamento aí de troca gasosa do paciente. Com relação a vasos, veias, é importante nós sabemos que existem 3 estruturas de vasos no nosso corpo. Existem as artérias, as veias e os capilares. Numa ordem da mais profunda para a mais superficial, é exatamente assim: artéria, veia e capilar. Então, essas são as estruturas dos vasos, muito relevantes e bem importantes para vocês entenderem para a nossa atividade, né, avaliativa, para as nossas avaliações e, consequentemente, para a nossa vida também. A gente vai precisar entender o que é uma artéria, quando que eu posso utilizar o sangue de uma artéria, quando que é veia eu posso utilizar e de onde que vem esses capilares. As artérias, primeiro, são os vasos mais importantes do corpo humano. Né? São os maiores, os mais importantes, os mais resistentes. Então, a gente já pode começar sabendo que os vasos de grande calibre, aqueles mais grossos, são as chamadas artérias. Elas possuem uma elasticidade, ou seja, a artéria pulsa. Conforme o coração bate, essa artéria ela vai bater também, essa artéria vai pulsar também. Ela tem uma elasticidade bem importante que não tem em nenhum outro lugar. E as artérias, elas são cilíndricas, ou seja, elas têm um formato mais cilíndrico, como se fosse mangueira, né? E ela é um pouquinho mais grossa e ela é cilíndrica, então ela não diminui de tamanho igual as outras diminuem, como as veias. As artérias vão carregar sempre sangue oxigenado. Sempre, na verdade, não, porque, entre aspas, nós temos em algumas situações onde, mesmo sendo uma artéria, ela vai carregar o sangue venoso, que é quando passa na artéria pulmonar. Para ir para o pulmão, o sangue ainda está pobre em oxigênio. Já o sangue arterial, então, ele tem sempre por ele ter muito oxigênio, ele tem uma coloração mais vermelho, né? O sangue oxigênio tem uma coloração mais avermelhada, diferente do sangue venoso. Então, tem mais oxigênio e tem um vermelho mais vivo. E a artéria, gente, ela é sempre mais profunda, tá? Então, você não vai encontrar uma artéria tão fácil, porque elas têm uma profundidade um pouco maior. Então, é nessas artérias onde a gente consegue aferir a frequência cardíaca do paciente. Então, um dos sinais vitais, que é a frequência cardíaca, a gente consegue aferir pelas artérias. Então, eu não posso esquecer. Eu tenho artérias pulsáteis, né, que vão pulsar, estão conectadas diretamente ao coração, fazendo vasodilatação e vasoconstrição rapidamente. Por isso, eu consigo aferir a frequência cardíaca em virtude disso. Já as veias são estruturas menores. Também são tão importantes quanto as artérias, mas são menores. Então, as veias, gente, elas são vasos de menor calibre, né? São vasos mais pequenos. Não possuem tanta elasticidade. Então, a elasticidade delas é menor, ou seja, elas não pulsam, né? Elas vão ficar exatamente estáticas. E elas são cilíndricas quando estão cheias de sangue, mas elas ficam mais achatadas. Então, numa veia sem sangue, num cadáver, as veias elas são achatadas, elas são finas. Aparentemente parece que não tem nada, mas elas só estão
vazias, né? Essas estão cheias, vazias de sangue. Veias são sempre mais superficiais do que as artérias. O sangue delas é pobre em oxigênio, com exceção do sangue que está vindo do pulmão, que já é oxigenado, vai entrar por uma veia pulmonar. Então, nesta situação, é a única situação em que o sangue é pobre em oxigênio, né, venoso, passa por uma artéria. E o sangue venoso ele é mais vermelho escuro. Por quê? Porque se não tem tanto oxigênio, não dá para deixar ele tão limpo. Então, deste modo, ele é mais vermelho, mais escuro, né? O famoso sangue azul, que na verdade é ruim. E os capilares são aqueles menores vasos, aqueles vasos superficiais que sangram nas escoriações, que sangram nos arranhões. Então, são os menores vasos que servem para nutrir só o tecido, só vão nutrir aquelas células do tecido superficial, né, só a pele mesmo. E é o que dá esses sangramentos aí nas escoriações, nas lesões pequenas aí que a gente tem. Quando só rompeu a pele, quando descascou, quando causou algo de raspão. Uma estrutura, relembrando os três, nós temos veia, como quem leva sangue do corpo para o coração, com as paredes mais finas. Artérias levam sangue do coração para o corpo, já oxigenado, e as paredes mais grossas, né, e são dilatáveis. E os capilares que levam sangue para o tecido. Então, vai dar oxigênio para o tecido, e eles estão ligados às artérias e às veias, consequentemente. Mas ficam na superfície da pele. Mas tudo isso leva sangue, esses três vasos, e leva e volta ao corpo todo. Mas nós temos o órgão muscular, e nós precisamos de alguém que leva sangue para o coração. Então, quem leva sangue para o coração, quem irriga esse coração, são as artérias coronárias. São as artérias coronárias que levam sangue do coração. Né? Então, o coração ele tem um sistema próprio de irrigação. São essas coronárias, essas artérias relacionadas a isso. Tá? Então, são elas que estão internamente ligadas a essa estrutura. Então, está levando sangue para isso. Nós temos essas artérias e quando acontece o infarto, acontece a necrose numa estrutura dessa. Então, causa um bloqueio, a interrupção do fluxo sanguíneo nessas artérias coronárias e, consequentemente, a área ali vai ser necrosada, vai morrer. Então, aqui uma área, artéria coronária no coração já em óbito. E a dor do infarto, que é a angina, né, que é aquela dor pré-cordial, a dor na região, no centro do peito, ela está relacionada a isso. Consequentemente, uma pessoa que sofre um infarto vai realizar uma cirurgia de revascularização do miocárdio, ou seja, revascularização vai vascularizar de novo o miocárdio que está morto. Popularmente, essa cirurgia a gente conhece como ponte de safena, né? Então, é feita uma ligação, é feita realmente uma ponte nesta estrutura. Esse coração bater, gente, para esse coração realmente conseguir funcionar e dar esse fluxo sanguíneo adequado, existe um sistema de condução de eletricidade. Então, o nosso coração pulsa, que é uma máquina, mas existe algo esse choque no coração para que ele comece a bater e que ele regule o ritmo do nosso coração, que se chama nó sinusal ou nó sinatrial. Então, é ele que regula o ritmo do coração. É ele que deixa o nosso coração bem reguladinho, que não faz com que ele fique fora do ritmo. Essa é a estrutura. Então, nós temos um marca-passo natural do coração, que é chamado de nó sinusal ou nó sinoatrial. Ele passa aqui em cima do átrio, sino atrial, sino em cima, ele está em cima do átrio. Ele fica aqui em cima do átrio e é responsável por esse choque. Então, ele dá o choque e vai controlando esse ritmo do coração.
Tipos de circulação. Então, existem os dois tipos básicos de circulação cardíaca que são importantes a gente conhecer, né? Então, basicamente, nós temos a pequena e grande circulação, onde nós temos o sangue entrando pela veia cava, superior e inferior, chegando ao átrio direito. Esse sangue é pobre em oxigênio e vem do corpo. Abre a válvula tricúspide e passa o sangue para o ventrículo direito. Automaticamente, nós temos o sangue já no ventrículo direito, onde faz novamente uma sístole e abre a válvula pulmonar, e esse sangue vai para a artéria pulmonar até chegar no pulmão. Após fazer a hematose, que é a troca gasosa, esse sangue volta pela veia pulmonar e ele cai no átrio esquerdo. Abre a válvula mitral ou bicúspide, esse sangue desce para o ventrículo esquerdo. Depois abre a válvula aórtica, né, a válvula da aorta, e esse sangue vai para a artéria aorta e, consequentemente, para todo o corpo. Os dois tipos de circulação que nós temos é a pequena e grande circulação. Então, a circulação da direita é a que bombeia sangue para o pulmão. Logo, ela é chamada pequena circulação. E a circulação da esquerda é a que bombeia sangue para o corpo. Logo, ela é chamada de grande circulação. Então, basicamente, nós temos esses dois movimentos. Para que aconteça esse movimento circulatório, existem dois conceitos importantíssimos, que é a sístole e a diástole. A sístole é a contração do coração, ou seja, é quando ele expulsa esse sangue, quando vai esvaziar a cavidade e jorrar esse sangue para frente. E a diástole é o relaxamento do coração. É quando essas cavidades se abrem para esperar o sangue que tá sendo recebido. Então, basicamente, pequena circulação é a circulação pulmonar, do coração para o pulmão, e a grande circulação é a circulação sistêmica, do coração para o corpo. Os principais vasos que existem hoje no nosso sistema cardiovascular, para a gente conhecer, e alguns deles são muito importantes para estudo, veia cerebral magna, então ela está localizada bem no centro assim, do osso frontal, né, do crânio, na região da testa. Nós temos uma veia ali, em recém-nascidos é um pouco mais aparente, né, enquanto em nervosismo, alguma agitação, algumas pessoas que falam um pouco mais e mais alto, essa veia fica um pouco mais aparente. A artéria carótida, extremamente importante a gente saber dela. A gente utiliza ela em primeiros socorros para palpar o pulso carotídeo, ou seja, para verificar se esse paciente que está caído, se é uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente checa o pulso carotídeo, porque é uma artéria importantíssima. E se eu não tiver pulsação, se eu não tiver frequência cardíaca numa artéria carótida, certamente esse paciente está parado. A gente tem a veia jugular também, né, que é no pescoço. A gente tem veia direita e esquerda. E a veia jugular ela serve para medicamento. Então, eu consigo funcionar uma veia jugular e acabar colocando algum tipo de medicação nesse paciente. Então, os grandes vasos ali ficam pela veia jugular, que se chama acesso venoso central. Assim como a veia subclávia. Sub embaixo, então clave é clavícula. A veia subclávia ela está embaixo da clavícula. Então, nós temos as duas clavículas. Então, consequentemente, nós temos as duas veias clavículas também, né? As veias chamadas subclávias, embaixo das clavículas. A artéria braquial, utilizada para eu conseguir aferir a pressão arterial, eu vou utilizar a artéria braquial para isso. Braquial vem de braço, né? Então é possível a gente sinalizar por isso. Artéria radial, presente próximo ao rádio, né? Se eu tenho rádio na direção, eu vou ter a artéria braquial nesta mesma direção do rádio. Então, um pouco acima do rádio, eu tenho a artéria radial. Verificada para também fazer um exame que se chama gasometria, que vai medir a quantidade de gases arteriais. Também é utilizada para fazer o cateterismo e a angioplastia cardíaca, aqueles dois procedimentos que é a visualização das artérias e a colocação de stent.
A artéria ulnar, então do lado da artéria radial, eu vou ter a artéria ulnar para isso. A veia radial está posicionada também próximo ao rádio, né, e um pouco mais superficial. É uma das vezes que a gente utiliza facilmente para poder verificar um local para funcionar. Então, eu consigo funcionar e aplicar um medicamento ou fazer uma coleta de sangue nessa veia. A veia ulnar, se eu tenho a artéria radial e a artéria ulnar, eu também vou ter a veia ulnar do mesmo propósito, próximo da ulna. A artéria femoral, então, também é uma artéria muito importante, apesar da localização dela ser mais difícil de palpar, eu consigo a artéria femoral fazer também um cateterismo e angioplastia, quando o médico não opta por fazer a radial ou que o paciente tem alguma contraindicação, ele acaba fazendo pela femoral. A artéria poplítea, a artéria que fica atrás da região do joelho. Então, eu tenho a artéria poplítea é o nome, nessa curvatura, né, que existe logo atrás, na porção dorsal do joelho. É isso, pessoal. Um abraço e até mais.